Então, retornando aqui, como eu estava falando, a, esse segundo caso aqui, a eficiência depende da distância da fonte do inóculo em relação à área geográfica que é livre da doença. Então, eu tinha contextualizado a situação, por exemplo, do chapadão do céu e o aparecimento do nematóide da soja, né? Então, assim, então está dizendo que a eficiência depende da distância, ou seja, é mais eficiente você manter, por exemplo, a região, vamos pegar ali o norte de Goiás, né? Sei lá, Porangatu, livre da, da doença que apareceu lá no Chapadão do Céu, ou seja, a fonte de inóculo, do que manter, por exemplo, a cidade de Mineiros, que é vizinha a Chapadão do Céu, livre da doença. Isso por quê? Porque ali a área é muito próxima, por mais que você monte barreiras, né? Você acaba, ao longo do tempo, alguém ultrapassa. Como ali, evidentemente que há mais movimento de, 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 de maquinário, né, ali de Chapadão do Céu para Mineiros, do que alguém pega e vai levar para Porangatu um equipamento, né, de plantio, né? Então a chance é bem menor. Então por isso aqui a eficiência é maior. Então a barreira, embora a barreira se localize, né, ali próximo do Chapadão do Céu, evitando ou em vários locais, outros locais, né? Vamos dizer que a pressão é maior ali de deslocamento de maquinário entre Chapadão do Céu e Mineiros, porque é claro que tem muito mais intensidade no movimento do que em relação Chapadão do Céu, Porangatu, por exemplo, né? Então, isso que quer dizer essa eficiência maior, né? Ou depende da distância da fonte do inóculo, né? Em relação à área geográfica que é livre da doença. Então, tá aí. Gabriele Vieira. Gabriele Vieira. Júlio Scopel. Ah, bom, então está falado aí, questão da distância, né? Da sequência. Bom, e aqui a gente tem dois exemplos em que cancro cítrico e ferrugem do cafeeiro, né? Ah, então, o cancro cítrico é uma doença que tem baixa capacidade, o patógeno tem baixa capacidade de disseminação, enquanto a ferrugem do cafeeiro tem alta capacidade de disseminação pelo vento, né? Então, essa comparação, bom, a ferrugem do cafeiro apareceu na década de 70 e rapidamente se espalhou pelo Brasil inteiro, assim como a ferrugem asiática da soja. Apareceu em 2001, 2002, né? Aqui no Brasil e rapidamente se espalhou pelo Brasil e pela América do Sul, né? Enquanto o cancro cítrico até hoje se mantém lá na região de São Paulo. Claro que se mantém com medidas de exclusão, né? Em determinada região. Tem regiões de São Paulo que estão livres, né? E, evidentemente, que em função da baixa capacidade de disseminação. Chegando mais um aí. Saad, né? Tá. Então, da mesma forma que a medida de exclusão, a de erradicação também, a, a viabilidade técnica depende da capacidade, né, de disseminação do patógeno. Quer dizer, baixa capacidade de disseminação é mais viável, né? Matheus Negri.
Deus negre. Então, as medidas de erradicação são meio parecidas com a de exclusão, né? Em termos de viabilidade, né? Então, a viabilidade técnica, da mesma forma que para a exclusão, depende da capacidade do hospedeiro, né? Então, baixa capacidade de disseminação, mais eficiente seriam as medidas, ou viabilizaria as medidas de erradicação. Erradicação são aquelas medidas que, logo que aparece, né, você vai lá e utiliza. Porque erradicação, o termo é esse mesmo, é erradicar a planta, né? As medidas são essas mesmas, né? O princípio já enuncia a medida, né? Realmente erradicar aquela planta e, às vezes, algumas plantas ao redor, né? Daquele foco ali inicial. Então, além da capacidade, ela só é tecnicamente viável quando o patógeno tem baixo espectro de hospedeira. Imagina que ele entra, tá? Mas tem várias hospedeiras econômicas ali num determinado foco, numa determinada área, né? Então, é muito mais complicado aqui você indenizar, né? Porque aí teria que indenizar. É uma medida coercitiva, né? Então, teria que indenizar o proprietário, né? Onde ocorreu o problema. Erradicar se erradicar uma planta de citros, né? Aquilo ali é um capital, né? Então, realmente, então é complicado você, né? Erradicar, ou a viabilidade técnica dele é menor quando você tem amplo espectro, ou é inviável, né? Quando aliás, dizendo o contrário, né? A viabilidade técnica só se faz presente quando o hospedeira tem baixo espectro de hospedeira e tem baixa capacidade de disseminação, né? Agora, a viabilidade econômica depende da extensão, né? É evidente que se já está presente numa área muito grande, embora às vezes seja tecnicamente viável, mas economicamente aí dependeria de decisão política, né? Com as medidas de erradicação, né? Nomeando aí algumas delas. Eliminação de plantas ou partes vegetais doentes, né? Inclusive a poda, né? Eliminação de hospedeiras selvagens, aradura profunda do solo, eliminação do resto de cultura, destruição de plantas doentes, né? Desinfestação física e química do solo. É claro que isso é viável em pequena escala, né? Ou, às vezes, do solo numa área restrita, por exemplo, na linha de plantio. Tratamento de sementes e rotação de cultura também inclui aí nas medidas aí de erradicação, né? Bom, medidas de controle de proteção. A proteção é obtida pela, eu já tinha mencionado, a aplicação de fungicidas e bactericidas, né? Visando o patógeno, ou a utilização de inseticidas visando os vetores, né? A eficiência da medida de proteção depende do produto em si, né? Do fungicida, e a estratégia de aplicação é muito importante aqui no caso aqui dos fungicidas também, né? Não só depende do fungicida, da característica inerente do fungicida, mas da aplicação. Bom, o fungicida ideal, né, tem alta toxidez, né? Ele tem que ter grande estabilidade em condições ambientais adversas, não provocar danos à planta, ou seja, fitotoxidez, e não desencadear desequilíbrio biológico, né? O efeito epidemiológico aqui da proteção é redução da taxa de desenvolvimento da doença, né? Bom, medidas de controle baseadas na imunização. Tem imunização genética, o uso de variedades imunes, resistentes ou tolerantes, né? Só chamar a atenção que variedade tolerante é aquela que, às vezes, ele tolera determinada quantidade de doenças, reduzindo pouco a produção ou quase nada, né? Então, a gente obtém isso de maneira, quando a gente compara, né? Classifica quando a gente compara duas variedades, né? Às vezes, uma que pode ter às vezes uma quantidade até menor de doença, mas com uma perda da produção maior do que a outra determinada doença que tem às vezes um nível de doença até maior, mas a perda é menor, né? A imunização genética não onera diretamente o custo de produção, normalmente os materiais com recência não são mais caros por isso, né?
E muitas vezes só a resistência é suficiente. E algumas vezes a resistência genética implica em você ter alguma perda aí na produtividade, né? Aí vai depender do famoso custo-benefício, né? Imunização química, que é a utilização de fungicidas sistêmicos, e tem imunização biológica, antes eu já tinha falado que eu ia explicar aqui, né? Lá na frente. O que é imunização biológica? É a inoculação de um determinado estirpe fraca, né? Aqui o caso clássico que é o vírus da tristeza dos citros. Então, os pesquisadores conseguiram uma estirpe fraca que você inocula, então, ainda na fase de viveiro, né, antes de levar para o campo, no caso, lá na fase de viveiro, ele está sob condição telada, né? Então, se a gente produzir uma muda certificada sadia, você mantém telado até ele ser possível levar para o campo, né? Telado em tela antiafídica, né? Caio Santana, chegando mais um aí. Então, em São Paulo, na década de 50, foi quando apareceu a pílula do citro, isso foi bastante utilizado. Então, a muda já ia para o campo inoculada com essa chip fraca. Então, como é que é a atuação, né, o mecanismo? É porque você já colocou lá a doença, né, ali na condição de telar. Quando você vai para o campo, eventualmente, se ele for infectado pela estirpe selvagem, né, virulenta, a estirpe fraca já ocupou os possíveis sítios, né, de infecção. Portanto, ele é um competidor mais eficiente porque ele chegou primeiro, né? Então, ele acaba prevenindo que o vírus virulento, né? A população virulenta se estabeleça, colonize e cause doença, portanto, né? Agora, evidentemente que ele não causa doença, né? Ele se multiplica e é um vírus, por ele ter baixa virulência, ele só se multiplica, mas não produz danos. E ainda pode prevenir que o outro vírus que poderia causar dano se estabeleça, né? Então, é uma espécie de imunização biológica, né? Bom, o efeito epidemiológico da imunização é a redução do núcleo inicial e taxa de desenvolvimento da doença, né? Bom, variedades tolerantes, o efeito epidemiológico no inóculo inicial e na taxa de desenvolvimento da doença. Tá, vamos lá, terapia. A gente tem aí alguns exemplos aí de terapia, né? Fungicida sistêmico, no caso, aqueles que têm efeito curativo, né, pessoal? Não é qualquer fungicida sistêmico. Os fungicidas convencionais, aqui no caso específico dos oídeos, né? Por quê? Porque quando a gente sabe que os convencionais protetores são colocados, eles não são sistêmicos, né? Fica só na superfície, mas já que os oídeos são um ectoparasita, quando você aplica na superfície foliar ou da planta, né, inteira, um filoplano, ele já atinge o alvo, né? A gota de pulverização já atinge, porque ele está externamente. Esse fungo ele só emite o austório para dentro para absorver nutriente, mas ele fica do lado de fora. Então, aí, nesse caso, ele tem efeito aqui de terapia, mesmo o fungicida convencional protetor, né? No caso da gomose dos citros, eu já mencionei isso, né? A retirada da cirurgia retira uma parte ali do colo da planta, né? Que está contaminado. E no caso da cana-de-açúcar, a termoterapia, né? Utilizado para o controle do raquitismo da soqueira. Bom, pessoal, aí a gente encerra. Então, esse tópico aí, 14, né? Então, boa noite para vocês. Até amanhã, né? Boa noite, professor. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus. Falou. Fica com Deus também. Boa noite. Até amanhã.